Olá, está começando mais um Cenários e eu já inicio o programa de hoje com um questionamento para quem está nos assistindo. Vocês acreditam que realmente o dinheiro traz felicidade? Essa é uma pergunta que atravessa gerações e ganha novos contornos em tempos de incerteza econômica, juros altos e consumo cada vez mais emocional. Nos cenários de hoje, vamos entender o que de fato é inteligência financeira e como ela pode transformar a nossa relação com o dinheiro, seja no orçamento pessoal, familiar ou até dentro das empresas. E para esta conversa, a gente vai receber aqui o Flávio Ataliba, coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste da FGV Ibre. Tudo bom, Flávio? Seja bem-vindo aos Cenários. Bom, obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para conversar não só com toda a equipe da Trends, mas todos aqueles que vão nos acompanhar num tema aí instigante, né? Um tema que realmente faz a gente pensar, inclusive questões psicológicas envolvidas, filosóficas, tá? E é um prazer. Muito bem. Flávio, para a gente começar, o que exatamente significa inteligência financeira e por que que esse tema ganhou tanta relevância nos últimos anos? Bom, isso é uma pergunta essencial e fico muito feliz você começar essa nossa conversa trazendo logo esse questionamento, porque muita gente acaba confundindo o conceito de educação financeira com o conceito de inteligência financeira. São duas coisas bem distintas e a gente precisa, com certeza, entender as relações envolvidas, em cada cenário. Quando a gente fala basicamente em educação financeira, a gente está preocupado mais em entendimento de como questões mais técnicas, por exemplo, envolvendo a matemática financeira, envolvendo, por exemplo, a importância dos juros compostos, qual é a diferença entre juros simples e juro composto, e algumas questões relacionadas a próprias finanças, com onde é que eu aplico melhor o meu dinheiro, etc. Então, são temas mais técnicos. Evidentemente, quando a gente fala em educação financeira, ele serve de suporte a essa outra questão que é a inteligência financeira, ou seja, como eu me relaciono com o dinheiro, o que que eu faço, quais são as melhores estratégias que eu posso utilizar para gastar o meu dinheiro. Então, isso é um pouco mais sutil, essa nova abordagem, porque ela acaba trazendo para a discussão um elemento essencial que muitas vezes a gente não presta atenção, mas são questões relacionadas, por exemplo, a questões psicológicas, como você gasta o seu dinheiro, quais são as estratégias, por exemplo, de um determinado momento da sua vida, o que é que você tem que utilizar como preferência. Então, a inteligência financeira está mais ligado a estratégias e envolvem questões emocionais, inclusive. A educação financeira são mais relacionadas a temas mais técnicos. Entendi. E, doutor Flávio, como o senhor falou, né, boa parte das decisões financeiras ainda é tomada de forma intuitiva, emocional, né? As pessoas ainda usam muita emoção para fazer uma compra, para tomar uma decisão. Então, eu queria que você explicasse para a gente por que que é tão difícil para as pessoas pensarem racionalmente quando o assunto é dinheiro. Tá, esse é um outro tema extremamente importante, porque agora, para a gente responder um pouco mais de detalhe essa questão e um pouco mais de aprofundamento para as pessoas entenderem exatamente como é que funciona, inclusive, as nossas decisões financeiras. Esse tema ele passou a ser teve grande interesse dos estudiosos relacionados à economia financeira, que de 30 anos para cá, principalmente. Inclusive, nós tivemos dois prêmios Nobel em 2002, o Daniel Kahneman, e em 2017, o Richard Thaler, professores que ganharam o prêmio Nobel exatamente discutindo essas questões. Bom,
tudo começa com a nossa capacidade de tomar decisões. E, naturalmente, essa capacidade ela está sujeita a questões ou decisões supostamente racionais, ou seja, a gente tem plena consciência que determinada decisão ela é a melhor naquele momento, mas também está relacionado a questões emocionais, a questões relacionadas, por exemplo, a lembranças que você tem na sua infância, a questões relacionadas a elementos ligados a laços familiares. Então, tem toda uma outra abordagem bem mais subjetiva que interfere nessas suas decisões. E isso os cientistas passaram a definir como o nosso cérebro nós tomássemos dois tipos de decisões em vindo de dois sistemas diferentes do nosso cérebro, que seria o sistema um e o sistema 2. Então, o sistema um é aquele sistema bastante intuitivo, e o sistema 2 seria o sistema mais racional. Vou dar um exemplo bem claro aqui para quem está nos assistindo, possa entender exatamente o que é que eu estou falando. Se eu perguntar a você quanto é 2 mais 2, rapidamente você sabe que é 4, tá? Se eu perguntar a você como é que você dirige, por exemplo, o seu carro do seu local de trabalho para a sua casa, talvez você não faça muito esforço acaba sendo automático esse movimento. Você pega o seu carro, você não precisa pensar que vai passar a marcha, que vai entrar à direita, vai entrar à esquerda. Como você já repetiu isso várias vezes, esse mecanismo acaba sendo automático. É o que o sistema um se relaciona. E grande parte do nosso cérebro está relacionada ao sistema um, tá? Por outro lado, o sistema 2 é aquele sistema que você precisa parar para pensar se a melhor decisão é aquela que você vai estar tomando. Então, por exemplo, se eu disser para você, olha, você não vai agora dirigir o carro da sua casa para o trabalho, agora você vai pegar seu carro e você vai para o Rio de Janeiro. Então, essa tarefa não é uma tarefa tão simples que você vai imediatamente pegar o seu carro e sair em direção ao Rio de Janeiro, porque envolve outras questões, qual é exatamente o caminho que eu vou percorrer, onde é que eu vou ficar hospedado. Então, você precisa planejar, você precisa racionalizar essa sua decisão. A questão toda é que grande parte do nosso cérebro, para economizar energia, ela funciona com o sistema um, ou seja, nós tomamos decisões no automático e esquecemos ou temos preguiça, vamos dizer, de utilizar o sistema 2, que é o sistema que, inclusive, gasta mais energia no nosso cérebro. Então, por conta dessa utilização diferenciada desses dois sistemas, nós muitas vezes tomamos decisões erradas exatamente por conta disso. Eu não quis me aprofundar muito, porque tem muita coisa para falar disso. Aí eu vou, no caminhar aí, a gente vai aprofundando. Tudo bem, sem problema. Doutor Flávio, o Brasil vive hoje um cenário de juros elevados e renda média em recuperação ainda, né? Então, de que forma esse contexto influencia a capacidade de planejamento financeiro das famílias e também das empresas? Bom, e esse tema também é fundamental, porque se a gente analisar, por exemplo, a trajetória de consumo das famílias de 2017 até hoje, aí final de 2025, a gente percebe que é uma trajetória crescente. E essa trajetória está sendo acompanhada pela um aumento do rendimento das famílias e pela redução na taxa de desemprego, ou seja, as pessoas estão mais empregadas, têm mais renda e estão consumindo mais. A questão é que também o que explica esse movimento da elevação e do consumo permanente é um outro lado da discussão, que é o aumento do endividamento das famílias. Então, as famílias estão se endividando mais, estão utilizando muito mais o cartão de crédito, e esse crescente, ele também é estimulado pelo aumento dos bancos digitais, pelo aumento das fintechs, que inunda, vamos dizer assim, um mercado de mais crédito para as famílias, ou seja, você tem mais facilidade de comprar. Então,
Isso é, por um lado, é positivo, porque as famílias estão comprando mais, mas, por outro lado, isso é muito perigoso, porque o consumo, em grande parte, está sendo feito por mais endividamento, por mais comprometimento da renda futura, porque quando você se endivida, na verdade, você está se endividando numa renda futura. E o cartão de crédito, vamos dizer, é o grande vilão dessa história, porque o cartão de crédito ele tem uma particularidade. Quando você parcela a sua compra no cartão de crédito, você não está muito interessado em saber, ou normalmente você não verifica qual é os juros que está embutido naquele parcelamento. Muitas vezes alguém diz, não, 10 vezes sem juro. Bem sabe ele que no valor da compra já está incluído os juros. Mas aí a sua decisão, ela não leva em conta isso. A sua decisão é saber se a parcela daquele bem que você está comprando, ou um serviço, se cabe dentro da sua renda futura, do seu fluxo de renda, do seu salário. Então, ele faz só essa conta. E ao fazer isso, tem um problema importante, porque acaba comprometendo o salário no futuro. Mas no futuro também teremos novas despesas, novas necessidades. Então, algo que no primeiro momento resolve-se um problema, entre aspas, você está criando um problema para o futuro. Então, grande parte das famílias e principalmente essa decisão ela está sendo muito perigosa, inclusive porque a taxa de juros está muito elevada. Então, se você não paga o cartão de crédito e rouba, né, e rola ali o rotativo, paga só uma parte, aquele valor ele vai ser colocado ali, muitas vezes, um juro de 400, 450%. E você não percebe que isso acaba virando uma bola de neve quando muito, muito você espera, você está endividado. E quando a gente fala em prosperidade, né, qual que é o verdadeiro papel do dinheiro na construção da felicidade e do bem-estar pessoal? O senhor acha que existe um limite onde o dinheiro deixa de impactar positivamente a qualidade de vida? Esse é um tema em que, como você muito bem falou no início já da sua fala, que vem sendo pesquisado, vem sendo investigado ao longo das décadas por diversos cientistas. A pergunta é: o dinheiro traz felicidade? Tá? É um tema polêmico, é um tema com resultados, inclusive, diversos, mas o que que a ciência sabe sobre esse aspecto? Né? A gente sabe que, evidentemente, uma situação de muita restrição financeira, de pobreza extrema, em que as dificuldades em ter as condições básicas de vida, elas não são atendidas, como, por exemplo, você ter dificuldade de se alimentar, não ter uma habitação adequada, ter dificuldade de ter um plano de saúde, todas essas questões, evidentemente que se você tem dinheiro, você consegue é, suprir essas necessidades básicas, e aí isso leva a uma sensação de bem-estar maior. Se a gente pensa dessa forma, então significa que cada vez quando eu tiver mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais eu estarei feliz, mais bem-estar eu vou estar. Mas não é bem assim o que acontece a partir de um determinado nível. E vou fazer aqui apenas um parêntese. é, s- Grande parte das pessoas que ganharam na loteria ou que receberam uma grande herança, elas, no primeiro momento, têm ali uma felicidade muito forte, uma felicidade muito presente na vida das pessoas, mas depois as pessoas, quando perguntam essas pessoas se elas continuam felizes, elas vão dizer que não, e normalmente até pioraram a sua felicidade. Então, isso quer dizer que muito dinheiro, ganhar dinheiro em excesso, não necessariamente isso vai levar a mais felicidade. Por quê? Porque quando você também vai buscando ganhar mais dinheiro, você vai dedicando grande parte do seu tema nessa busca. Então, às vezes, você se sacrifica ficar com a sua família, sacrifica ficar com seus filhos, você sacrifica outras atividades da sua vida, do seu tempo, para buscar mais e mais dinheiro. E esse dinheiro adicional, ele certamente já supriu ali as suas necessidades básicas. Então, você tem, na verdade, um trade-off entre mais dinheiro
que não vai gerar um propósito de vida que vai atender suas necessidades básicas, mas, por outro lado, você está sacrificando o seu tempo, você está sacrificando a sua vida com seus amigos, seus familiares, seus filhos e tudo mais, ou seu bem-estar, ou um momento mais de descanso. Então, esse trade-off que faz com que essa pergunta sua, existe um limite de ganhar dinheiro que a partir de se eu ganhar, que se eu passar desse limite, a sensação de felicidade ela é menor? Existe, as pesquisas mostram, por exemplo, que para os Estados Unidos isso corresponde por volta a US$ 75.000 ano, ou seja, quando você vai aumentando o seu salário até chegar a US$ 75.000 e tem uma correspondência muito forte com a felicidade, com o bem-estar. Mas quando você passa desse valor, que exige de você outras ações, exige mais do seu tempo, exige mais ocupação, etc., isso gera um ou outros problemas. E é nesse balanço que faz com que, a partir desse nível, isso não vai significar mais felicidade. Então, a grosso modo, é assim mais ou menos que funciona. Agora, isso muito é de pessoa para pessoa, é de cultura de um determinado país para outro. Tem país que você se contenta com muito mais e depois você precisa de muito mais. Mas tem uma questão muito grande aí que talvez a gente possa aprofundar, que é a necessidade, muitas vezes, e as redes sociais potencializaram isso, é você ganhar mais dinheiro para comparar com as outras pessoas. É o relativo que muitas vezes importa. E às vezes, doutor Flávio, só fazendo, só acrescentando um pouco a sua fala. Não é nem a questão de você se comparar, né? Tem a questão de você se comparar, mas tem a questão de você querer ter o que o outro tem também. É aquela questão do desejo que ele foi induzido. Você nem sabia que você precisava daquela bolsa rosa que a influenciadora está fazendo a propaganda, né? Mas aí você acaba criando esse desejo, por quê? Porque ela tem uma bolsa, ela mostrou a bolsa é bonita, e aí você criou esse desejo, não é isso? Bom, essa sua também colocação é muito importante, porque como eu estava comentando, muitas vezes a sua decisão de consumo não é porque você precisa de um determinado bem. Muitas vezes você compra algo que não precisa com o dinheiro que não tem, apenas para satisfazer ou uma questão muitas vezes mal resolvida em você, ou a necessidade de você se mostrar para o vizinho, se mostrar para um amigo, que você também é capaz de ter aquele bem. Então, isso é muito natural no ser humano, porque o ser humano, muitas vezes, isso vem lá da nossa evolução desde dos homens, né, quando saiu das cavernas e passou a frequentar aí andando em grupo, essa necessidade de comparar muitas vezes estava ligada à sobrevivência. Então, as pessoas que tinham mais tinham maior probabilidade de sobreviver, tinham mais caça, tinham mais habilidade ou tinham mais adornos, essas pessoas potencialmente seriam mais poderosas. Então, o ser humano acabou trazendo para o presente essa sensação que, ao se comparar com o outro, eu preciso ter o que o outro tem para ser mais feliz. E não necessariamente isso é verdade. O que a gente precisa ter é o que satisfaz o nosso bem-estar. E isso é muito grave, porque se você está o tempo todo se comparando com outras pessoas, com o que as outras pessoas têm, você acaba sacrificando a sua vida financeira para ter coisas apenas para se comparar com outras pessoas. Então, aí você acaba destruindo toda o seu equilíbrio financeiro por um outro problema, que é um problema mais relacionado à psicologia, é um problema mais relacionado à necessidade de comparação. E o que muitas vezes as pessoas não acabam não percebendo. Então, por exemplo, eu estava falando do sistema um, do sistema 2. Essa comparação, ela acaba entrando no rol do sistema um, porque você toma uma decisão por impulso, porque, como você muito bem falou, a sua influenciadora diz que você tem que comprar
determinada coisa, e para você fazer parte daquele grupo, daquela tribo, você acaba entrando nessa desnecessariamente. Então, isso não é educação financeira. E voltando à primeira pergunta, isso é inteligência financeira. É você perceber e ter calma nas suas atitudes, se aquela atitude realmente é uma atitude adequada naquele momento. Exatamente, é exatamente essa forma que eu penso. Doutor Flávio, estudos mostram que o endividamento das famílias brasileiras voltou a crescer em 2025. Segundo a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o número de famílias com dívidas atrasadas chegou no ápice histórico de 30,5%. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais fatores, né, explicam esse movimento e o que ele revela sobre o comportamento financeiro do brasileiro. Bom, e esse tema está ligado, inclusive, ao que a gente comentou já um pouco. Ah, tanto a inadimplência que você se refere, que bateu níveis históricos, aí um pouco mais de 30%, como o endividamento, que chega a 80%, ou seja, de cada 10 famílias brasileiras, 8 estão endividadas, com algum tipo de dívida, né? Então, se a gente junta o recorde no endividamento e o recorde na inadimplência, é algo extremamente perigoso, porque isso desorganiza muito a vida familiar, financeira, e isso gera problemas. Grande parte, eu lhe digo, mais de 60% do que explica o divórcio, separação de casais, está relacionado a problemas financeiros. Mais de 90% do estresse do brasileiro, que são estatísticas que estão amplamente divulgadas, também estão relacionados a algum tipo de problema financeiro. Então, a questão financeira, ela é essencial para dar estabilidade e bem-estar para as pessoas. Todas essas armadilhas que surgem, seja nas redes sociais, a necessidade de comparação, ou mesmo armadilhas que surgem pelo próprio setor privado, estimulando você a fazer compras com propaganda, com descontos, etc. Isso acaba induzindo você a comprar mais, a se endividar, e como grande parte dessas compras, mais de 90%, está relacionada a cartão de crédito, você tem aí uma situação extremamente perigosa, porque você é induzido a comprar, você compra com cartão de crédito, você não consegue pagar grande parte da fatura, você acaba rolando esse valor para o mês seguinte, a taxa de juros no cartão de crédito é um absurdo, 400% ao ano. Então isso coloca você numa situação completa de inadimplência, e isso gera problema de saúde, isso gera problema familiar, muitas vezes leva a separação, muitas vezes leva a conflito entre casais. Então, se a gente consegue equacionar essa situação, certamente grande parte das famílias teriam uma qualidade de vida muito melhor. E a preocupação ela é muito mais forte, porque ela acontece no momento em que a taxa de juros do Brasil, hoje a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, ela é 15%. Em termos reais, é a segunda maior taxa do mundo. Então, isso, evidentemente, coloca as famílias brasileiras numa situação muito perigosa, que pode gerar aí mais inadimplência ainda. Entendo. Doutor Flávio, no ambiente corporativo, né, falando agora mais relacionado para empresas, né, mais direcionado para empresas, né? No ambiente corporativo, como que a falta de inteligência financeira pode comprometer a sustentabilidade de um negócio, mesmo em períodos de crescimento econômico? Os princípios que valem para as famílias são os mesmos que valem para as empresas, mas até mais grave para as empresas, porque as empresas, para se sustentarem, para sobreviverem, elas precisam de ter lucro. Então, o planejamento financeiro é essencial para dar vida saudável às empresas. E o planejamento financeiro se refere, por um lado, na compra dos insumos
ou daquele material que faz com que aquela empresa passe a funcionar, você tem que pagar os funcionários e você tem que ter uma estratégia financeira, inclusive de marketing, para as empresas puderem sobreviver no futuro. Então, essa situação ela é bem mais complexa porque você envolve clientes, envolve fornecedores, envolve mão de obra e envolve uma gama muito maior de agentes que dependem diretamente daquela situação financeira um pouco mais diferente do que das famílias. Então, essa complexidade, ela é muito maior. Então, por exemplo, olhar para o futuro, olhar qual a situação econômica do país, qual o rebatimento daquela situação econômica naquele ramo de negócio em que uma empresa está atuando, entender, por exemplo, o que é que vai acontecer com a inflação, o que é que vai acontecer com os juros futuros. Todo esse ambiente precisa ser entendido para que o gestor, o CEO das empresas, possam tomar as decisões corretas, inclusive ter reservas de caixa, ter reservas de para alguma eventualidade que possa acontecer, ter reservas para investimento. Então, eu diria que no ambiente corporativo, a necessidade do planejamento financeiro é muito mais intensa, inclusive, do que no ambiente familiar. E é necessário, nesse caso, nós temos especialistas que possam ajudar as empresas a ter uma saúde financeira adequada. Muitas vezes, o gestor do objetivo principal daquela empresa, ou seja, quem sabe tomar decisões comerciais daquela empresa, muitas vezes ele não tem um conhecimento financeiro adequado para a empresa, isso que é uma outra habilidade. Então é importante sempre você ter pessoas com habilidade financeira que possam garantir essa sobrevivência, essa saúde financeira permanente para as empresas. Certo? E quais são os reflexos das más decisões financeiras, não apenas para o indivíduo, mas também para as empresas, e, em última instância, também para a economia do país? Se você não tem uma decisão financeira planejada, organizada, avaliando cenários que possam acontecer naquela situação, certamente você é como você tomar um avião e estar dirigindo um avião sem né, sem saber para onde você está indo. Então é muito arriscado isso. E o Brasil, infelizmente, tem uma taxa de rotatividade e de falência das empresas muito grande, porque grande parte dessa explicação ela acontece exatamente pela pouca previsibilidade em que muitos dos gestores financeiros ou dos CEOs de empresas possam estabelecer na orientação das suas decisões econômicas financeiras de uma empresa. Então, isso é essencial, ter o conhecimento de questões fundamentais relacionadas não só à economia, mas também ao fluxo financeiro das suas despesas, o fluxo de despesa, o fluxo de receita, saber casar esses dois fluxos, ter uma provisão para eventualidades, tudo isso, como falei, é de extrema importância para garantir a saúde financeira de uma empresa. Um determinado negócio pode até ser muito importante, né? Ter um mercado muito importante, ter uma demanda garantida e ter facilidades, mas se não tiver uma boa gestão financeira, certamente aquela empresa vai passar por grandes problemas, grandes dificuldades, e a gente assiste isso praticamente quase todo dia, empresas falindo por conta da má gestão financeira. Entendi. E, na sua opinião, doutor Flávio, o avanço da tecnologia no setor, como o uso de aplicativos de controle financeiro, a inteligência artificial e bancos digitais, o senhor acha que toda essa tecnologia, toda essa inovação, ela está ajudando as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro ou ela está criando uma nova forma de consumo impulsivo? Não, por um lado, a tecnologia nova, a compra no digital e todas essas facilidades que surgem, ela acaba estimulando a compra impulsiva, porque a facilidade faz com que você compra um determinado produto com um clique.
Então, essa facilidade acaba levando você a, se você já tem a propensão de gastar, de comprar, de ter uma euforia e tomar decisões sem pensar, isso acaba facilitando muito essa compra. Por outro lado, a tecnologia ela pode ser muito importante, ela pode ajudar muito as empresas a racionalizarem melhor suas decisões, porque agora está mais fácil para todo mundo a tomada de decisão, dado que o número de informações disponíveis, inclusive no celular, é muito mais rápida e é muito mais abrangente. Então, se eu tenho mais informações de forma mais rápida e mais abrangente, eu só preciso agora ter uma capacidade maior agora de ter uma reflexão correta para essa tomada de decisão. E também os próprios aplicativos, a própria inteligência financeira também ajuda nesses instrumentos para que possa refinar suas decisões. Então, do ponto de vista, se você souber usar bem esses aplicativos, se souber usar bem toda essa nova tecnologia de informação que nós temos disponível, certamente isso pode melhorar em muito a qualidade da sua decisão. Muito bem. E para a gente finalizar aqui esses cenários, que a gente já está chegando ao final aqui do nosso programa, doutor Flávio, eu gostaria de saber a sua opinião. Em uma sociedade que valoriza o consumo e a ostentação, é possível ser feliz gastando menos? A questão da felicidade está muito do que realmente as pessoas têm como valores, tá? E muitas vezes o que acontece é que a pessoa acaba não tomando conta desses temas que nós estamos conversando aqui. Então, é muito importante da Trends trazer essa pauta para a discussão, ver se a gente começa a alertar a população brasileira, a população cearense, ou quem possa nos estar nos assistindo, é que a tomada da decisão financeira, ou como é que você vai gastar, ela precisa ser feita com muito equilíbrio. Porque muitas vezes você encontra pessoas com um nível de renda mediano, mas pessoas super felizes. Você encontra pessoas muito ricas, mas extremamente infelizes. Então, e infeliz e muitas vezes também endividadas. Então, e tem pessoas com baixa renda que não estão endividadas, estão felizes, estão tranquilas, estão dormindo de noite. Então, o que eu quero dizer é que isso independe da renda, mas independe de como você constrói esse conjunto de valores que vai lhe ajudar a ser ou não uma pessoa feliz. Então, a gente está falando, por exemplo, em ostentação, o que grande parte das pessoas, numa sociedade que ostenta bastante, e passa a ser uma regra ostentar, porque aquilo ali acaba sendo sinônimo, né, de riqueza, de prosperidade, e que a ostentação acaba colocando a pessoa numa situação para ela ser mais aceita na sociedade. Muitas vezes isso vem como uma carência, muitas vezes vem com um problema psicológico, inclusive lá na infância. Isso é que gera uma situação. Eu vou lhe contar só uma história bastante breve. Uma jovem, ela morava numa cidade do interior e nessa cidade, isso foi acontecendo nos Estados Unidos, o que tinha é que o pai fez todo o esforço para colocar essa filha na melhor escola daquela cidade. Então, ele praticamente, grande parte do orçamento dele era para a educação da filha. Mas quando ele chegava na porta da escola para deixar a filha, ele chegava num carro bastante modesto, ele chegava em condições, inclusive de vestimenta bastante modesta, e quando ela comparava com as amigas estavam chegando com os carros mais bonitos da cidade, com um outro padrão. Então ela se sentia muito inferiorizada naquela situação, apesar dela estar estudando numa escola muito importante. O que aconteceu é que ela desenvolveu esse sentimento de inferioridade permanente na vida, e a primeira coisa que ela fez quando ela teve um emprego foi comprar um carro, e aí um carro
muito chique, né? Um carro muito pomposo, para mostrar para ela mesma que ela pode comprar esse carro. Só que ela comprou esse carro se endividando e acabou se endividando cada vez mais para pagar esse carro e não conseguia pagar a dívida e foi se endividando. Resumo, essa pessoa acabou adoecendo e depois ela cometeu um suicídio porque ela teve aí ela não soube trabalhar com ela mesma uma questão relacionada lá da infância e que gerou esse problema. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter noção do que é que faz, quais são as decisões corretas que nós precisamos tomar, se aquela decisão é porque todos querendo ostentar, ou se é por um outro motivo. Então, é colocar um pouco o nosso sistema 2 que eu falei para funcionar, parar para pensar, essa é a melhor decisão? É a decisão correta? E isso certamente já ajuda a tomar as melhores decisões. Muito boa a sua colocação, doutor Flávio, para encerrar aqui os cenários hoje, né? Então, a gente chega ao final aqui dos cenários com essa ótima colocação do doutor Flávio Ataliba. E aproveito para agradecer também a sua participação, doutor Flávio, e também de todos que estão nos assistindo agora, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.